Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro e hoje estou trazendo aqui para vocês mais uma aula dando continuidade às estruturas de repetição em C++, tá bom? Então aqui a gente dá continuidade, certo? E eu estou oferecendo essas aulas principalmente para os alunos do IFRN Campus Parelhas, mas pode ser assistido por todo mundo, ok? Como eu digo em todos os vídeos. Então, hoje a gente dá continuidade, o que a gente aprendeu na última aula foi o while, a gente dá continuidade ao do while, que significa faça enquanto. Então, ele é um sistema muito parecido com o while, porém a condição só é verificada após o código ser exibido. O que significa? Você vai perguntar, Pedro, do while é basicamente a mesma coisa do while, não? Porque aqui, ó, enquanto o while é enquanto uma condição for verdadeira, aqui é faça enquanto. Na verdade, tem uma diferença, e a diferença se dá por causa que esses nomes, eles estão separados. O do está no início do código e o while no final, é o que a gente vai ver na estrutura. Ou seja, é faça, então ele vai fazer. Depois que ele fazer, ele vai dizer enquanto. Então, ele faz primeiro para depois testar se a condição é verdadeira e retornar e repetir. Então, sendo assim, o do while é utilizado quando você tem que executar aquele código pelo menos uma vez, antes de saber se a condição é verdadeira. Que é exatamente isso. Ele fala, faça. Então, a gente faz todo o código sem saber se a condição é verdadeira. Quando ele faz todo o código, ele fala, essa condição é verdadeira? Se sim, ele volta, diz faça, faz novamente. Se não for verdadeira, ele finaliza. Então, a sua estrutura é o seguinte. A gente abre com do, com chaves, bota o código aqui, e após a última chave, a gente coloca um while e a condição com ponto vírgula. Ok? Então, é basicamente como eu já estava dizendo. A gente inicia o programa, não tem condição nenhuma aqui dentro. Então, ele já vai fazer, já vai entrar dentro dessa estrutura de repetição. Como não tem condição aqui no início, então ele nem testa. Então ele executa todo o código e quando ele executa, ele testa se a condição é verdadeira. Se for, ele volta para o do, faz novamente o código e testa novamente. Se for falsa, ele simplesmente continua o código, não volta para o do. Ok? Não entendeu? Vamos lá para o C++ que eu vou fazer você entender um pouco melhor. Chegando aqui no C++, já vou criar um novo arquivo, né? E vamos incluir nossa biblioteca iostream using namespace std main. Ok. Fazemos o cabeçalho de sempre. Fazer aqui aquela funçãozinha também que eu sempre faço, que é o set locale lcal abre aspas, fecha aspas, ponto vírgula. Então vamos lá. No while, por exemplo, a gente tem um while e tem a condição. Do while, a gente estava vendo na estrutura dele, a gente tem o do, tem as chaves, e no final a gente tem o while com a condição e o ponto e vírgula no final. Então vamos lá. No último vídeo, eu acredito que eu fiz um código onde pedia dois números, apresentava a sua soma e após isso perguntava se a gente queria continuar. Então como a gente fez? A gente fez basicamente o código todo aqui é cout digite um número. Opa, um número. Sem, vamos salvar em num1. Cout digite outro número. Sem num2. Aqui a gente cria nossos variáveis, que a gente não criou, né? Vamos botar tipo int mesmo. E num2. Certo? Então vamos lá. Aí aqui a gente ia apresentar a soma, né? Cout num mais num2 é igual. O código todo mundo já sabe fazer. Num 1 mais num 2. Pronto. Basicamente isso.
A gente fazia isso e no final a gente perguntava, deseja continuar? E a gente salvava aonde? A gente salvava numa variável do tipo sharp. A gente recebeu um S maiúsculo, minúsculo. Então, cin, continue. Vou colocar aqui, ó. Opa, continue é um código. Continuar. Certo? Já continuar. Ok, então. Basicamente, a gente tinha esse código. Quando a gente entrava, isso aqui no while, né? Quando a gente pegava, e se ele dissesse que queria continuar, a gente pegava e deixava aqui, né? Ó, continuar é igual a S? Se sim, a gente repetia todo esse código dentro do while. Ou então a gente fazia a famosa gambiarra, que a gente botava aqui, ó, colocava todo o código dentro do while, mas no início a gente já dizia que continuar era S. Se a gente não precisava escrever o mesmo código duas vezes. Porém, como eu disse, gambiarra. O mais correto seria a gente utilizar um do while, quando a gente precisa repetir um código pelo menos uma vez. Então, a gente vai jogar todo esse código aqui para dentro desse do, né? Vou ajeitar a indentação. E no final disso, a gente bota o while com a nossa condição, que é continuar igual a S ou continuar igual a S maiúsculo. E o ponto vírgula no final, claro. Eu vou colocar aqui no finalzinho um cout fim. Pronto. Então, o que aqui vai fazer? Ele criou as nossas variáveis, normal. A gente vai executar e vai dizer, faça. Então, ele vai fazer. Fazer todo o código, vai somar um número com o outro, vai apresentar, vai perguntar, deseja continuar? Se a gente digitar sim, agora que ele testa. Foi digitado S, no caso, aí se sim, se for verdadeiro, ele volta para o do e repete o código. Se não, ele vai executar o cout fim. Basicamente, isso que vai acontecer. Ok? Então, lembrando que isso aqui é o do ou. Então, ou ele digita continuar é igual a S minúsculo ou igual a S maiúsculo. A gente pode usar essas duas barrinhas assim, ou então o OR. Então, vamos aqui executar. Deixa eu escolher aqui a pasta. E a gente executando aqui, vamos colocar aqui o nosso código do ladinho aqui do nosso programa. Então, ele já entrou, criou as variáveis. Ele já entrou no do. Então, tá pedindo o primeiro número, vamos digitar um 12. Segundo número, vamos botar um 15. Aí, ó, 27. Deseja continuar, a gente não deu um NDL aqui no final, né? Bom, deixa eu dar um NDL aqui. Não vai mudar ali no nosso código que já está executado, mas vamos deixar. Então, se a gente digitar um sim, ele vai dizer aqui, ó, continuar igual a sim, que vai salvar no continuar, né? Se for verdade, que no caso seria, ele volta para o do. Se a gente digitasse um N ou outra letra, no caso, essa condição não seria verdadeira, nem essa, e isso faria o programa parar de executar. Mas vamos repetir uma vez, sim, repetiu. Deixar quantos números? 378, 91. Agora, deveria continuar? Não. Fim. Exatamente. É assim que o do while funciona. O do while vai servir quando você precisar repetir um código pelo menos uma vez antes de testar uma determinada condição, certo? Basicamente isso que serve o do while. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Vai ter uns 6 exercícios aí, uns 5, 6, por aí. Não é uma quantidade muito alta. No último eu disse que eu ia ser uma quantidade interessante, mas não precisa tanto assim, porque é mais para estudo básico. Então, galera, espero que tenham aprendido, tenha ficado tudo explicado. E esse é o nosso vídeo de hoje. Ainda vai ter vídeo de for, certo? Então, façam os exercícios, vai ter as resoluções lá no Google Drive também. Então, é isso, valeu, falou e fui!